dar continuidade então. É um momento rápido, um momento breve nosso, que nós vamos estar orando junto com a igreja do Senhor e colocando diante de Deus todo esse momento que o país está vivendo, o mundo está vivendo, o momento da gente estar cultuando o nosso Deus juntos. Eu gostaria que você nesse momento orasse junto comigo para que Deus possa nos abençoar nessa noite. Feche seus olhos onde você estiver, na sua casa. Queria orar com você. Nós vamos ter 3 momentos de oração. O primeiro momento é esse inicial, depois nós vamos orar pelo nosso país, pelo mundo, toda a situação envolvida ao coronavírus. E no final eu queria orar pela sua vida, porque em momentos de crise nós precisamos ter Cristo. O crente, aquele que serve o Senhor, ele sabe porque independente do momento que ele passa de dificuldade, ele tem um Senhor que está do seu lado, que está lutando por ele, e tem certeza que Deus tem reservado bênção para nossas vidas. Então feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar pedindo que o Senhor venha nos abençoar nessa noite. Pai querido, nós te louvamos, meu Deus, por esse momento, essa oportunidade totalmente diferente do que nós vivemos como igreja do Senhor, mas nós entendemos que esse é o momento também de buscarmos ainda mais a Tua face. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nessa noite, nesse momento breve que teremos, mas que o Senhor venha nos mostrar como o Senhor é poderoso, como o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, continue abençoando todos que estão nos assistindo nesse momento, que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um, na certeza, meu Deus, que o Senhor é um Deus que sempre está atento a ouvir o clamor do Teu povo. Pai, então nos abençoe nessa noite, nessa transmissão, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nosso pastor Márcio, ele está nesse momento lá em Moimirim, está tendo uma programação, um culto na Igreja Batista Reviver, lançamento do livro do pastor Hélio Volotão. Pastor Hélio está lançando o livro Introdução à Teologia Sistemática, e o pastor Márcio foi convidado para levar a mensagem hoje nesse lançamento do livro lá em Moimirim. Então, desde já, esteja orando pela vida do nosso pastor, orando pela família pastoral, nesse período que eles estão lá em Moimirim, tá bom? Depois nós vamos ter outra oportunidade, pastor Hélio está com a gente em Manhuaçu, para você conhecer o material, o segundo livro que ele lança. O primeiro é sobre recursos essenciais para o Concílio Batista, um livro excelente, que é a base para aqueles que querem participar de concílios pastorais, concílios para diáconos. Então é um livro excelente, e agora está lançando também esse livro, Introdução à Teologia Sistemática. Amados, a Bíblia diz que é tempo que momentos de crise, momentos de dificuldades, é momento da gente buscar o Senhor. A Bíblia diz que se o povo do Senhor clamar o nome do Senhor, o Senhor, Ele vai nos ouvir, o Senhor vai nos atender, o Senhor, Ele vai sarar a nossa terra. Isso é uma promessa de Deus para nossas vidas. Eu sei que tem sido um período de muitas dificuldades, que é um período conturbado para o mundo todo, que vai atingir questões econômicas, emocionais abalados, pessoas que estão perdendo vidas e principalmente familiares que estão sendo atingidos pelo Covid-19, esse coronavírus. Mas é necessário a gente saber enfrentar momentos de dificuldades, momentos de crise. A palavra do Senhor diz em Salmos 121, a partir do verso 1, diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá, aquele que guarda a Israel.
A palavra do Senhor diz que nós temos um Senhor, nós temos um Deus que sempre está pronto para nos socorrer. Em momentos de vales, nós precisamos ainda confiar no nosso Deus. O Senhor não é um Deus somente de montes, mas por momentos de vales, momentos que passamos lutas e dificuldades. E quantas dificuldades que nós temos passado nesse início de ano. Não sei para você, se você está com o mesmo sentimento, mas o ano difícil de iniciar, desde as enchentes que atingiram o nosso estado, a nossa região, agora com essa questão do coronavírus, algo que parecia tão distante, mas ainda assim a gente percebe como que o ser humano é frágil, como que o ser humano pode ser derrubado por um vírus. E por isso que a gente precisa ter uma confiança total no Senhor. A Bíblia vai lembrar, dizendo que o nosso socorro vem de Deus. Somente o Senhor tem condição de nos livrar, nos mostrar como passar por momentos de crise, como passar por momentos de dificuldade. Dentro desse Salmos, que é o Salmo 121 que nós lemos, eu estava lembrando de uma outra história bíblica, de um homem, de um povo que passou por um momento de muita dificuldade, um momento de crise, mas que conseguiram sair desse vale de dificuldade, o vale do medo, para o vale da bênção do Senhor. Porque muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos dentro de um vale, um lugar escuro, um lugar sem saída, um lugar desprotegido, mas ao mesmo tempo a gente precisa lembrar, dizendo, olha, o nosso socorro, independente do lugar onde que a gente esteja, o nosso socorro ainda vem do Senhor. Há um texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com você. Se você tiver a Bíblia aí na sua casa, se você tiver acesso à sua Bíblia nesse momento, que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 12, nós vamos ler 6 versículos apenas. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 12, conta a história de um povo, de um rei, que viveu um período de muito medo. Um momento que eles não sabiam como sair daquela situação, diante daquela crise, mas mediante as promessas de Deus, mediante a ação divina de Deus, esse povo conseguiu aprender em momentos de crise a vencer e sair de momentos de dificuldades. Olha aí, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor: Ó nosso Deus, Tu não julgarás? Por que nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca? Nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados a Ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas a luta é de Deus. Versículo 16: Amanhã descereis contra eles, eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrarei na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais,
nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Versículo 18 para a gente encerrar. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para os adorar. Ponto final. Pula um pouquinho mais para frente, há um outro versículo, versículo 26 apenas, que termina essa história dizendo assim: ao quarto dia eles se ajuntaram no vale de Beraca e ali louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Meu amado irmão, essa história que nós acabamos de ler relata a história de um rei chamado Josafá, o rei de Judá. No contexto que nós lemos dessa história, a Bíblia diz que Josafá estava sofrendo um ataque das partes dos inimigos que estavam contornando ao redor dele. Ele estava sentindo como se fosse num vale. Ataques vindos dos Moabitas, dos Amonitas, dos Meunitas, ataques de todos os lados. É interessante a gente perceber que esses ataques fez com que Josafá, o rei Josafá, um homem temente ao Senhor, sentisse medo daquela situação. Diante daquela situação, ele sentia como fosse num vale, mas um vale do medo. Era como alguém tivesse numa situação onde que só havia ataques vindo ao redor, mas não sabia como lidar com aquela situação, como sair no meio daquela crise, daquela dificuldade. O vale, que é um lugar sempre baixo, um lugar fundo, que é cercado por montanhas, o vale que é escuro, frio, muitas vezes não tem visibilidade, deixa qualquer ser humano numa situação muito frágil. A Bíblia vai dizer que Josafá, então, naquele período, vivendo naquele vale do medo, ele então encontra uma solução, e essa solução vem de Deus. Porque muitas vezes o medo cega as pessoas. Nesse momento que nós estamos vivendo com essa crise, com esse vírus, coronavírus, que tem chegado agora mais recente no nosso país, o medo tem alcançado o coração de muitas pessoas. Não sei você, mas muitas pessoas que nesse momento estão aterrorizadas diante de tudo que pode acontecer. Não necessariamente que vai acontecer, mas que pode acontecer, tem gerado um medo no coração de muitas pessoas. Talvez a pergunta para você nessa noite, nesse momento nosso de reflexão, seja: você, durante esse ano, durante esse período, você está sentindo com esse sentimento igual de Josafá, de estar num vale do medo, um lugar onde você se sente desprotegido, um lugar onde que você não consegue combater as dificuldades, as lutas, os desafios, porque um vírus, coisa tão pequena, pode derrubar a vida de um homem, e por muitas vezes o nosso sentimento é esse: poxa, como que nós somos frágeis? Aquilo que a Bíblia vai dizer é que o ser humano, ele é como se fosse um sopro, né? Qualquer coisa pode nos derrubar, mas nós precisamos ter uma certeza que há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E diante dessa história que nós lemos de Josafá, a Bíblia então diz que Deus orientou as decisões que Josafá precisava ter e fazer para que ele conseguisse sair desse vale do medo e terminar no versículo 26 que nós lemos, dizendo que ele então, depois da vitória que ele conseguiu diante do povo, e nós vamos falar isso um pouco mais para frente, mas diante dessa vitória, ele agora entrou no vale que a Bíblia vai dizer de Beraca. Beraca em hebraico significa bênção. Do vale do medo, agora Josafá junto com o povo desfruta do vale da bênção. É esse desafio que eu tenho para você nessa noite. Sair desse vale do medo para o vale da bênção do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos da vida, daquilo que nós passamos, mas nós precisamos ter certeza das promessas de Deus para nossas vidas. O Senhor é aquele que nos protege.
O Senhor é aquele que cuida das nossas vidas. O Senhor é aquele que tem preparado sempre o melhor para aqueles que o amam. Por isso, diante dessa história, eu quero pensar rapidamente, por isso que é um momento só de reflexão, porque é um momento rápido nosso de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, mas eu queria aprender com você nessa noite a te encorajar a sair desse vale do medo para o vale da bênção, tomando 4 atitudes que Josafá ele teve e tomou para que ele conseguisse receber então as bênçãos do Senhor para a sua vida e se fortalecer diante de uma crise que ele estava vivendo. A primeira coisa que a gente precisa fazer, e foi uma atitude que Josafá tomou, foi olhar para Deus. Diante de crise, diante de dificuldade, o nosso olhar precisa estar voltado totalmente ao Senhor. Por mais que nós precisamos agir, cuidar, fazer, mas ainda assim há um Deus que é supremo, um Deus que está acima de todos nós e de todas as situações, e nosso olhar precisa estar voltado ao nosso Deus. No versículo 12 que nós lemos, diz que Josafá diz assim: nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Essa foi uma definição. Na oração que Josafá apresentou a Deus, mostrando como seu coração estava com medo, diante da crise que ele estava vivendo, dos ataques inimigos, a situação que ele tomou foi orar ao Senhor, abrir o seu coração do Senhor, não esconder os seus sentimentos, dizendo: Senhor, nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, meu coração está com medo, mas meu olhar está para o Senhor. Queridos, quando nós passamos pelo vale do medo, não adianta ficar olhando para os problemas. Quando mais foca nas situações problemáticas, mais tenso se torna, mais a gente gasta energia de forma inútil, porque nós não conseguimos resolver esses problemas. Mas a melhor coisa que nós precisamos fazer é olhar para o Senhor. É aquilo que o profeta Jeremias disse, dizendo: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Muitas pessoas, nesse momento de crise que estamos vivendo, foca só em notícia ruim, foca só nas notícias do problema que está acontecendo, em vez de olhar, principalmente tem uma mídia que hoje gosta de anunciar, gosta de promover dificuldades, problemas, crises, em vez de olhar naquilo que pode estar acontecendo, nas melhoras de outros países, naquilo que já estão procurando a fazer, vacina que já foi lançada e hoje mesmo já foi testada nos Estados Unidos, situações que a gente pode melhorar e ter esperança em melhoras. Por isso que o profeta Jeremias ele diz: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por isso que nós precisamos confiar totalmente no Senhor. Em 1 Crônicas 16:11, Davi ele vai dizer: olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Amém, irmãos? Há uma segunda coisa, nossa imagem aqui tem hora que deu uma fechada, achei que tinha caído a transmissão, mas a princípio não, né? Vamos continuar aqui então. Josafá, a primeira coisa que ele fez diante de uma crise foi olhar para o Senhor. Davi ele tinha essa confiança. Davi sabia que mesmo sendo um homem de guerra, um homem que estava acostumado a vencer, a enfrentar grandes exércitos, Davi ainda tinha certeza, clareza, que as batalhas não eram vencidas pelo seu poder militar, pela sua sabedoria, mas eram batalhas que eram vencidas pelo poder de Deus, o Senhor dos exércitos. Se nós queremos passar do vale do medo para o vale da bênção, a primeira coisa que nós precisamos olhar é para o alto. Nós precisamos olhar para o nosso Deus, o Senhor que pode todas as coisas. Josafá fez isso. Ele olhou para o Senhor, ele orou ao Senhor,
ele buscou orientação em Deus. Há uma segunda atitude que Josafá tomou, que nós precisamos ter para enfrentar momentos de crise, é que nós não precisamos temer, mas nós precisamos confiar que Deus é que vai lutar por nós. Muitas das vezes nós oramos, nós colocamos diante de Deus, mas queremos fazer as coisas do nosso jeito. Qualquer crise, qualquer dificuldade, nós buscamos todos os recursos necessários, e quando esgota todos os recursos, aí que a gente busca o Senhor. Precisava ser o contrário. Nós precisamos primeiro buscar a Deus, pedir orientação ao Senhor, para que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento, para ver o que realmente é verdadeiro, o que não é, para tomar os remédios necessários quando for necessário, atitudes necessárias, tudo isso, mas primeiro nós precisamos buscar o Senhor. No versículo 15 que nós lemos, diz assim: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas essa peleja é de Deus. Essa peleja é de Deus. O mesmo rei Josafá, que antes estava amedrontado, agora ele enche os pulmões para animar o povo, dizendo: ei, calma, nós estamos passando por um momento difícil, os inimigos estão ao nosso redor, mas ainda assim nós temos o nosso Deus, e a peleja não vai ser nossa, mas Deus está pelejando por nós. Diante desse período de dificuldade, diante os grandes problemas que nós temos passado, nós precisamos entender que quem está no controle de todas as coisas ainda continua o Senhor. Ainda continua o Senhor. A nossa confiança não pode estar nas mãos de cientistas, de médicos, de pesquisadores. A nossa confiança precisa estar em Deus. Primeiro nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos entender que a peleja não é nossa. A peleja é de Deus. Foi isso que Josafá fez. Primeiro ele olhou ao Senhor, olhou para cima, olhou para os montes, e ele viu a saída correta. E a saída primeiro era confiar em Deus. Em suas próprias mãos, ele não tinha condição de batalhar, de lutar contra 3 povos ao mesmo tempo. Mas ele sabia que Deus estava com ele juntamente com o seu povo. Quer passar por esse momento de medo? Sair do vale do medo para o vale da bênção? Então, primeira coisa, olhe para o Senhor. Segundo, confie, entregue nas mãos de Deus, porque é Deus que vai lutar por você. Há uma terceira posição, atitude que Josafá teve e que nós precisamos ter nesses momentos de crise, é que nós precisamos tomar a nossa posição e deixar Deus agir. Nós precisamos saber se posicionar diante de crise, se posicionar diante de dificuldades. No versículo 17, que nós lemos, diz assim: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, firmes, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Vede o livramento que o Senhor vos dará. A Bíblia vai dizer que diante de dificuldade, diante de batalha, nós precisamos nos posicionar. E aí, meu irmão, por muitas vezes, nós precisamos nos posicionar com fé naquilo que Deus pode fazer, realmente Ele tem condição para fazer, mas também nós precisamos nos posicionar como cidadãos que são coerentes, responsáveis, e por isso nós precisamos ter cuidado em todas as situações, porque a Bíblia vai dizer que nós não podemos colocar Deus à prova. Não é o momento de colocar Deus à prova. O momento é a gente fazer conforme aquilo que está nos orientando. Nesse momento de crise, de coronavírus, nós precisamos evitar situações. Esse momento, o decreto que foi lançado na nossa cidade, no nosso país, que nós precisamos evitar certos lugares,
É o momento para a gente ficar mais junto, em casa, junto com a família, e não ficar junto com pessoas em aglomerações. Nós precisamos nos posicionar, não fazer igual no estado do Rio de Janeiro, onde que liberou os alunos das aulas e as praias estão lotadas. E às vezes a gente quer a intervenção de Deus, mas nós não nos posicionamos. Um servo do Senhor, alguém que crê no Senhor, ele sabe que também é dotado de responsabilidades. Deus, desde que criou Adão e Eva, deixou responsabilidade para os dois. E depois disso, toda a humanidade obteve responsabilidades também que nós precisamos nos assumir as nossas responsabilidades. Ali, Josafá, diante da crise, diante da dificuldade que estava vivendo, ele sabia que Deus iria lutar por ele, mas ele se posicionou. Nós, como servos do Senhor, precisamos fazer da mesma forma. Há uma quarta e última atitude. Quarta e última atitude que fez Josafá a sair do vale do medo para o vale da bênção é que Josafá, ele adorava o Senhor mesmo em momentos de crise. No versículo 18 e 19 diz assim: Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz de sobremaneira. Olha só que interessante. Diferente de muitos, da forma que muitos agem no momento de crise, no momento de dificuldade, Josafá, juntamente com o povo, fez o contrário. Nos momentos de dificuldade, ele se juntava com o povo para adorar o Senhor, para louvar o nome de Deus. Ei, meu irmão, quantas vezes, diante de algum problema, nós começamos a reclamar de situações, por que isso está acontecendo, por que veio acontecer isso logo agora, mas nós precisamos aprender a adorar o nome do Senhor. Um verdadeiro adorador, ele adora independente das circunstâncias, ele adora a Deus porque Deus é o poderoso. Ele adora a Deus não por aquilo que Deus pode fazer, mas ele adora a Deus por aquilo que ele é. E isso é um verdadeiro adorador. Isso é a gente preparar para receber as bênçãos do Senhor. E o Senhor tem prazer de abençoar aqueles que estão dispostos a adorar o teu nome. Foi assim que Josafá fez. Josafá saiu então do vale do medo para o vale da bênção. A Bíblia vai dizer, concluindo esse momento de reflexão, a Bíblia diz que depois que Josafá tomou essas atitudes, em certo momento, esses três povos que estavam vindo para atacar Josafá, a Bíblia diz que esses três povos começaram a lutar entre si. Um começou a eliminar o outro. Um começou a matar o outro. Sabe o que Josafá fez? A única atitude que ele precisou fazer era se posicionar, era confiar em Deus. A Bíblia diz que Deus livrou Josafá daquele momento. Ele sai então do vale do medo e agora ele passa no vale que a Bíblia vai dizer que é o vale de Beraca, que em hebraico significa o vale da bênção. Você quer sair do momento de crise, momento de dificuldades? Se você quer lá na frente passar por vale da bênção, por mesmo que esse ano tenha sido um ano, início de ano tão complicado, um início de ano tão difícil para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa região, mas se você ainda acredita que esse ano de 2020 vai ser um ano de bênção de Deus na sua vida, faça como Josafá. Primeiro, olhe somente ao Senhor. Tema somente a Deus, sabendo que Deus vai te defender. Toma sua posição. Age conforme aquilo que for necessário fazer, mas sabendo que Deus está na sua frente. E por último, seja um verdadeiro adorador por excelência.
um adorador que adora o Senhor, independente do momento que esteja passando. Se você agir assim, não tem dúvida nenhuma que você vai sair do vale do medo para o vale da bênção do Senhor para a sua vida. Amém, meu irmão? Queria orar mais uma vez por você. Desde já quero agradecer todos que estão assistindo. Nós tivemos uma média de 40 pessoas, agora tem 34, 35 pessoas nos assistindo. Queria orar para que Deus possa abençoar a sua vida. Então feche os olhos nesse momento, nós vamos orar, depois vou passar para alguns avisos e por último eu encerro orando para que Deus possa nos abençoar nesse momento de crise. Feche seus olhos então, aonde que você está, quero orar por você. Pai querido, nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que peleja por nós. Mesmo, Pai, que seja um momento que traz tanto medo aos nossos corações, ainda assim nós sabemos que podemos confiar no Senhor. Pai, assim como Josafá agiu, que nós possamos ter as mesmas atitudes. Primeiro, meu Deus, diante desse momento de crise, nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos confiar naquilo que o Senhor vai fazer por nós, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, que nós possamos ter certeza, meu Deus, que a peleja não é nossa, mas a peleja é do Senhor. Que nós possamos nos posicionar. E por último, Pai, que nós possamos adorar o Teu nome, independente das circunstâncias, porque essa é a atitude de um verdadeiro adorador. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida que estão nos assistindo nesse momento. Pai, que o Senhor venha intervir, meu Deus, na vida, na saúde de cada um. Pai, eu sei que para muitos esse ano tem sido um ano de grande dificuldade. Um início de ano muito difícil, de muitos desafios. Um ano, meu Deus, onde que a gente realmente sente com medo diante daquilo que ainda pode acontecer. Mas nós sabemos, meu Deus, que o mesmo Deus que é Deus de ontem, o mesmo Deus que é de hoje, é o Deus que sempre será, um Deus que sempre estará pronto para abençoar o teu povo. Pai, em nome de Jesus, mesmo que esse ano, o início do ano tenha sido um ano muito difícil, ainda nós cremos que será o ano da bênção do Senhor para nossas vidas. Pai, então, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, a vida, a família de cada um. Abra, Senhor, as portas necessárias. Nesse momento de crise, traz sustento necessário para o teu povo, para aqueles, meu Deus, que são empresários, para aqueles que têm seus negócios, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um e que nós possamos, meu Deus, aprender a buscar mais o Senhor durante esse tempo. Pai, continue então nos abençoando em nome de Jesus. Amém, amém. Meu amado irmão, como eu disse inicialmente, seguindo uma determinação da nossa prefeita, diante de um decreto que foi lançado na data de ontem, a partir então de hoje, fica decretado, está registrado no artigo 3 desse decreto, que nós não podemos ter nenhum evento como missas, cultos, nenhum momento onde que venha ter uma aglomeração de pessoas. Então está suspenso todas as atividades da Pibaçu. Então fique atento com relação a isso. Então nós não teremos culto pela manhã, à noite também na nossa igreja. Mas domingo à noite nós teremos um culto online, juntamente com o ministério, algumas pessoas do louvor, juntamente com o pastor Márcio, vai ser transmitido nos nossos canais da Pibaçu, tanto no Instagram como no Facebook. Então queria convidar você a participar com a gente desse momento de adoração ao Senhor juntos às 18 horas no domingo, tá bom? Então fique atento com relação ao horário. Às 18 horas nós vamos estar juntos cultuando o nome do nosso Deus. Então, a princípio, todas as atividades da nossa igreja estão suspensas. Então, nesse período, eu queria te desafiar a ser um período que você buscasse ainda mais o Senhor. Muitos que trabalham em escolas que foram adiados, alguns trabalhos
que vão ter que ficar mais tempo em casa, queria te desafiar a que durante esse período seja um período que você buscasse mais o Senhor, que buscasse aprender mais coisas, que você possa aproveitar esse tempo porque possa ser um tempo de qualidade na sua vida. Então venha ler alguns livros, tem tantos livros bacanas, venha colocar em dia a sua leitura bíblica anual. Você que talvez começou, mas tem algum período em atraso, aproveita esse momento para que você venha buscar mais ao Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que você possa ter um restante de semana de paz. Realmente essa paz. A paz que excede todo entendimento. Essa paz que nós precisamos ter em nossas vidas. Queria orar mais uma vez. É o nosso último momento. A última oração. E essa oração gostaria que a gente estivesse orando pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelo mundo, pelos países que têm enfrentado essa crise, para que Deus possa intervir de forma sobrenatural. Então, mais uma vez, convido você a fechar seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez em Tua presença. Pai, nós queremos agora colocar diante do Senhor toda essa crise, meu Deus, que o mundo tem passado. Esse momento de grande dificuldade, meu Deus, que o Teu povo tem vivido. Pai, que o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tem controle de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha intervir de forma poderosa, meu Deus, nesse período de crise que o mundo está vivendo. Nesse período, meu Deus, que o medo tem se alastrado para todos os lugares. Pai, em nome de Jesus, venha usar meios, venha usar, meu Deus, situações, meu Pai, para trazer a cura necessária, para trazer a solução necessária, meu Deus, para que o ser humano consiga enfrentar, meu Deus, esse vírus e ainda te buscar cada vez mais. Pai, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, os cientistas que estão estudando vacinas, remédios, meu Deus, para combater essa epidemia, que o Senhor venha abençoar de forma especial, dando sabedoria, meu Deus, para cada um, para que venha tomar as decisões corretas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor também as nossas autoridades. Abençoe, meu Deus, desde o nosso presidente, abençoe o nosso governador, abençoe, meu Deus, a nossa prefeita. Pai, em nome de Jesus, esteja com eles, meu Deus, dando orientação necessária para conduzir esse momento de crise. Que o Senhor venha a trazer recursos necessários, meu Deus, para que o país não venha entrar em uma crise econômica difícil, meu Deus, depois de sair, porque nós sabemos que em todo instante esse país pertence ao Senhor e o Teu povo tem buscado a Tua face. Pai, então nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer no nosso meio. Traz, meu Deus, uma solução necessária no tempo oportuno do Senhor. Pai, continue nos abençoando. Abençoe nosso pastor Márcio. Abençoe, meu Deus, a família pastoral. Que o Senhor venha cuidar, meu Deus, dessa família de forma poderosa. Pai, instruindo, meu Deus, a vida do Teu servo. Que ele continue sendo esse anjo do Senhor, nos orientando a buscar ainda mais a Tua presença. Pai, nos abençoe. Nos dê uma noite de paz. Uma noite de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, nós vamos ficar por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, todos que acompanharam desde o início dessa transmissão. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. Continue contando com a gente, mesmo que a gente não esteja reunidos nesses próximos programações da igreja. Mas qualquer coisa que você precisar, você pode entrar em contato com o Ministério Pastoral, entrar em contato com a Secretaria da Igreja, que está funcionando normalmente. Então, qualquer coisa que precisar, conta com seus pastores, porque nós estamos aqui sempre para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, uma boa noite, em nome de Jesus.